Muito bem, estimados irmãos e irmãs, vamos agora ao primeiro eixo das nossas diretrizes arquidiocesanas da ação evangelizadora. O primeiro eixo é missionariedade, ou seja, a centralidade da missão. Não é por acaso que a gente começa com a missão, porque a igreja, segundo o Concílio Vaticano II, existe para evangelizar, para anunciar Jesus Cristo ao mundo, para fazer com que o evangelho de Jesus torne-se significativo aos homens e às mulheres de todos os tempos e de todos os lugares. A igreja existe para isso. Bom, vejamos o que de fato isso significa do ponto de vista das nossas diretrizes. O tema prioritário proposto pelas diretrizes é tomado da exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco, a igreja em saída, uma expressão já conhecida por nós. Mas aí surge-nos a pergunta, igreja em saída, mas para onde? Para onde estamos saindo? Ou para onde devemos sair? E aqui você vai notar que no nosso slide, abaixo desse título, há algumas páginas de referência que você poderá eventualmente consultar no arquivo ou no material das nossas diretrizes, no livro das nossas diretrizes, em que você poderá identificar algumas perguntas ou alguns temas que realmente fazem ou possuem uma relação com o tema da missão, ok? Então, estas páginas indicadas ficam como referência para você, à medida que você pode também comparando o conteúdo com alguns dados que estão colocados aqui nas nossas diretrizes. Vamos nos valer então da reflexão do Papa Francisco. Há 3 âmbitos para os quais nós devemos sair, entre aspas, como igreja. Isso está lá no Evangelii Gaudium, número 14. Qual é o primeiro âmbito? Sair em direção àqueles que já estão na comunidade eclesial, aqueles que já participam das nossas celebrações litúrgicas, aqueles que já estão nas nossas pastorais, movimentos, aqueles que de alguma maneira já estão engajados no trabalho pastoral, ou seja, já estão engajados na vida da igreja. Papa Francisco chama este grupo, este público, da pastoral ordinária, que nós já fazemos, de fato, nas nossas comunidades. Mas também o Papa nos conclama a sair na direção daqueles que se apartaram da comunidade. Pessoas batizadas, mas que em algum momento colocaram-se à margem da comunidade e a fé cristã não mais passou a lhes fazer sentido. Quem são estes irmãos e irmãs? Das nossas comunidades, das nossas famílias, dos nossos contextos, que são cristãos, são batizados, se dizem cristãos, mas estão de alguma maneira marginalizados da vida eclesial. E por fim, sairmos na direção daqueles que, entre aspas, rejeitam a Deus. Este rejeitar não significa ateísmo. Este rejeitar significa, por vezes, parece que o Deus de Jesus Cristo não lhes faz sentido. Mas muitos destes, e eu diria talvez todos estes, buscam a Deus a seu modo. E o Papa Francisco nos conclama a ir ao encontro destes, para anunciar Jesus Cristo e a beleza e a riqueza do seu evangelho. Quem são estes? Na nossa paróquia, no trabalho da nossa pastoral, nas nossas famílias, nos nossos espaços de convivência, nos nossos espaços de trabalho. Quem são estes irmãos e irmãs? Que de algum modo buscam a Deus, mas não estão inseridos ou não aderiram à fé no Deus de Jesus Cristo. O evangelho também é para estes, o evangelho é para todos. Portanto, os 3 âmbitos da igreja em saída são estes e estes âmbitos, de alguma maneira, nos colocam nesse movimento de saída como igreja e, por isso, Papa Francisco insiste numa igreja em saída. Ainda falando desta igreja em saída, há 5 atitudes que o Papa Francisco nos propõe lá no mesmo documento, no Evangelii Gaudium, no número 24, as 5 atitudes da igreja em saída. Qual é a primeira atitude? É uma palavra que o Papa, de alguma maneira, cria, um verbo, primeirear, ou seja, tomar a iniciativa. Não se colocar como igreja numa atitude passiva, esperando que os irmãos e irmãs que estão apartados das nossas comunidades venham até nós. Simplesmente, quase que nos colocamos numa atitude de espera e talvez até dizemos, olha, eles que devem vir a nós. Não se trata disso. A igreja em saída, a igreja de Jesus, a igreja que foi manifestada publicamente lá no Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é uma igreja que não ficou enclausurada nas suas estruturas
esperando que as demais pessoas viessem até estas mesmas estruturas. Tomemos a iniciativa. Vamos, todos nós, ao encontro dos nossos irmãos e irmãs, daqueles 3 âmbitos que nós falamos anteriormente. Segunda atitude da igreja em saída, envolver-se. É o grande paradigma do serviço. Jesus que lava os pés dos seus discípulos. Envolver-se significa tomar parte na vida humana e nas suas contingências. Isso significa envolver-se. É uma igreja que não se coloca numa atitude, tudo bem, podemos ir ao encontro, mas não queremos participar da vida e das suas contingências lá nos seus devidos espaços, muitas vezes que podem até não ser espaços ditos eclesiais, e talvez de fato não sejam eclesiais. Precisamos, ou a partir da motivação do Evangelho, envolver-nos com nossos irmãos e irmãs. Terceira atitude, acompanhar. Acompanhar significa não deixar que o Evangelho simplesmente seja lançado, semeado, anunciado, e nós nos coloquemos aí numa atitude de, veja, já fizemos a nossa parte e está tudo bem. O processo de acompanhamento é um processo complexo, é desafiador. Por vezes temos a tendência de entender a evangelização como eventos pontuais, como atividades pontuais, esta, depois aquela. Não. A missão acontece no cotidiano da vida. Portanto, acompanhar os irmãos e irmãs e permitir-se ser acompanhado é um processo que expressa esta igreja em saída. Depois, frutificar. Reconhecer que a ação de evangelizar é protagonizada pelo Espírito Santo, mas a partir de nós, conosco, contando com a nossa colaboração, mas sabermos reconhecer os frutos, ou melhor dizendo, os resultados que o Espírito Santo mesmo vai fazendo emergir na realidade. Frutificar significa confiamos na graça de Deus, de sorte que é a graça que nos impulsiona para a missão, mas é a graça também que gera conversão, é a graça que gera transformação, é a graça que gera promoção da vida, promoção do bem comum. Reconheçamos os frutos da missão e não simplesmente nos coloquemos numa atitude ativista. Fazemos, mas não paramos para reconhecer os bens e as maravilhas que Deus, de alguma maneira, constitui ou faz emergir no nosso contexto eclesial. E por fim, festejar. E aqui Francisco nos convida a redescobrir a beleza da liturgia como espaço da festa do povo de Deus. Que tipo de festa? A festa em torno da palavra e a festa em torno da Eucaristia. Festa que significa não euforia, mas significa ação de graças, Eucaristia. Louvamos a Deus e dele recebemos a graça e a bênção que são fonte para a missão exercida e realizada na vida cotidiana. Nesse sentido, ainda falando de igreja em saída e pensando para onde, Francisco delineia 4 princípios que estão lá também no Evangelii Gaudium entre o número 222 e o número 237. Esses 4 princípios servem para tudo na igreja. Serve inclusive para a vida social. Qual é o primeiro princípio? O tempo é superior ao espaço. Por vezes queremos ocupar espaços, mas não dar o tempo devido aos processos de amadurecimento das pessoas, ao tempo devido de amadurecimento do processo das nossas comunidades. Queremos resultados imediatos. Francisco nos diz, veja, o processo de anúncio do Evangelho não é assim. É um processo que leva tempo. Não somente o tempo do relógio, mas um tempo de maturação, tempo de assimilação, tempo de vivência, tempo da experiência e assim sucessivamente. Segundo princípio, a unidade supera o conflito. É o que nós falávamos no primeiro vídeo. A diversidade, por vezes, é entendida como um processo conflituoso, em que quem está certo? Não se trata disso. Na igreja, a diversidade caminha de mãos dadas com a unidade, que é realizada pelo Espírito Santo. Saber reconhecer que a unidade supera o conflito significa dizer que as divergências e os pontos de vista, as ênfases diversas, são uma riqueza, desde que a visão seja comum, o horizonte seja comum, a finalidade da missão seja comum.
Terceiro princípio, a realidade é superior à ideia. Claro, o próprio Deus, carta aos Filipenses, capítulo 2, não se contentou em ficar no seio da Trindade, mas se abaixou, se encarnou, assumiu a nossa condição humana. Ora, se Deus se encarnou, muitas vezes as nossas ideias podem ser muito boas, mas também precisam encarnar-se numa realidade concreta. Ou seja, a realidade sempre vai superar uma ideia. Ou seja, uma ação evangelizadora que de fato busque anunciar Jesus Cristo e tudo aquilo que isso acarreta, de fato será sempre superior às nossas especulações, às nossas intuições, ou mesmo às nossas ilusões, ou às nossas concepções pessoais. É preciso pôr o evangelho em ato. E, por fim, quarto princípio, o todo é superior à parte. Nenhuma comunidade, nenhuma família, nenhuma expressão eclesial se basta a si mesma, como se esta expressão contivesse em si tudo que a igreja é. Não se trata disso. Portanto, o todo da igreja é formado sim de muitas partes, mas não somente de partes somadas uma após a outra. O todo significa todos professando a mesma fé, mas também há um elemento que é o elemento do espírito. A igreja não é só uma instituição social, a igreja é uma instituição divina, de sorte que a comunhão de todos aqueles que creem em Jesus Cristo é muito maior do que simplesmente a soma de cada uma das partes. Bom, nesse sentido, então, quais são as prioridades propostas pelas nossas diretrizes no eixo da missão, missionariedade, tendo como base o quê? A igreja em saída. Quais são as prioridades? Basicamente 7. Há outras, mas nós condensamos aqui em 7 prioridades. Qual é a primeira? Todos somos discípulos missionários pelo batismo. Ou seja, não há aqueles que são mais discípulos de Jesus ou mais missionários do Evangelho. Não. Pelo batismo, todos somos discípulos missionários. Segunda prioridade, a missão é o ordinário da vida cristã. Normalmente temos a tendência de considerar a missão evangelizadora como um momento da vida. As nossas diretrizes nos convidam a resgatar a ideia de que a missão de evangelizar, que é pertinente a todo batizado, acontece no ordinário da vida, no trabalho, na escola, também na comunidade, na família e assim sucessivamente. Como está isso na nossa comunidade? Nossa comunidade entende a missão como algo perene ou simplesmente como um momento evangelizador? Terceira prioridade, evangelizamos por atração e não por proselitismo. Já falamos sobre isso, mas queremos reforçar. As diretrizes deixam isso muito claro. O evangelho é uma proposta que implica uma adesão, mas por vezes essa adesão pode não acontecer. Por quê? Porque a fé suscita e exige a liberdade humana. Portanto, evangelizemos muito mais pelo testemunho do que simplesmente pela força das palavras que querem converter, entre aspas, nosso irmão e nossa irmã à força. Quarta prioridade, se falamos de missão, falamos do querigma. O que é o querigma? É a proclamação, é o anúncio de Jesus Cristo que suscita uma experiência de encontro pessoal com Ele. A missão não serve para anunciarmos ideias, não serve para anunciarmos uma proposta abstrata, a missão não serve simplesmente para fazermos uma espécie de propaganda religiosa, não. A missão é o anúncio de Jesus para que cada pessoa, na sua comunidade, na sua realidade, faça uma experiência de Jesus e essa experiência transforme este irmão, esta irmã, a partir da sua própria realidade. Lhe confira um sentido pleno para a sua vida. Depois, as diretrizes nos propõem uma pastoral da visitação, ou seja, visitar e promover fraternidade, promover comunhão. Se nós queremos ser igreja em saída, claro, nós precisamos sair das nossas estruturas, ir ao encontro dos irmãos e das irmãs, ir ao encontro das famílias, ir às casas, ir aos demais espaços que não aqueles triviais das nossas comunidades eclesiais. Evangelizar no digital. Este tema é absolutamente importante, porque o espaço, o ambiente digital, ou digital propriamente dito, é um espaço privilegiado do anúncio do Evangelho e, eventualmente, esse espaço ainda é subvalorizado por nós. Como que as nossas comunidades têm entendido e têm atualizado a missão evangelizadora
no contexto das redes sociais, por exemplo, ou no contexto das novas tecnologias? Essa é uma pergunta muito importante. E por fim, comunidades eclesiais missionárias, pequenas comunidades, que sejam de fato missionárias. Porque todos aqueles que fazem parte de uma pequena comunidade, vamos falar disso um pouco mais à frente, todos aqueles que fazem parte de uma pequena comunidade são de fato evangelizadores. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, primeiro eixo, missão. Qual é o paradigma? A igreja em saída. E essas são as 7 prioridades, dentre outras tantas, mas as 7 prioridades e algumas pistas de ação apontadas pelas nossas diretrizes.